sejam muito bem-vindos a mais um ACBIG CDL Cast. Estamos no programa Café com Personalidade. Eu, Juliana Dias, executiva da ACBIG CDL, estou hoje aqui com mais um episódio com uma pessoa extremamente especial. O tema dela é sensacional, trazendo muito para o objetivo do nosso Café com Personalidade, que é trazer insights e coisas novas para o nosso empresário de Biguaçu e região. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho com a Liz. Ela vai trazer para a gente o poder da mente para ter a vida que você quer. Você já parou para pensar nisso? Então vem comigo. Seja muito bem-vinda, Liz, ao nosso programa. Oi, Juliana, gratidão, muita luz, que bom estar aqui. Você que está nos assistindo, eu prometo entregar para você algo que vai mudar o seu dia a dia. Acredite, você pode ter a vida que você quer. E eu quero deixar com você a seguinte pergunta: qual é a vida que você quer? Olha só, não é? E quando a pessoa pergunta isso, a gente dá uma... Uma bugada. Não dá. Dá uma É bugada. normal isso, Liz. Porque quando tu me fez a pergunta antes aqui um pouquinho, eu fiquei, tá, e aí, qual é a vida que eu quero? Isso é muito comum. É normal porque teoricamente, a gente sabe a vida que a gente quer, mas ela não é bem desenhada. Então, se eu perguntar assim, Ju, me diz 3 coisas importantes que você quer agora e eu vou te dar. Você vai demorar muito para saber o que você realmente quer. Você fica na dúvida entre muito dinheiro, entre saúde, entre a casa ou o apartamento, e aí você nem sabe se eu vou te dar aquilo ou não, e aí você fica tentando saber se aquilo é possível de eu te dar ou não para você pedir, entende? Entendi. Agora, o que a gente precisa saber é o seguinte: para o universo, e aí, quando nós falamos do universo, nós não estamos falando de uma entidade religiosa, nós estamos falando das forças energéticas, do poder das mentes conectadas. Por exemplo, nesta sala nós temos 3 cérebros diretamente conectados. Quando a gente expande um pouco mais, a gente tem mais outras pessoas nas salas que estão conectadas a nós. Então, o tempo todo nós estamos conectados ao cérebro das pessoas. Sensacional. E essa energia, ela faz com que a gente crie uma vida mais rápida ou não. Entende? Uhum. Então, assim, o poder da mente, existe um poder da mente. E eu descobri isso há 20 anos atrás, Ju. Olha só. Em 2006, eu tive acesso ao livro do The Secret, da Rhonda Byrne, conhecidíssimo no mundo todo, foi o que se popularizou, mas isso já existia há muitos anos, tipo, a gente está falando de 1700 e alguma coisa, onde as pessoas já ensinavam o poder da mente, porém, para grandes realezas, para grandes, altos níveis hierárquicos, né? E em 2006 eu tive acesso a isso, fiquei mais ou menos uns 5, 6 anos estudando e não conseguindo colocar em prática. Porque a repetição vazia, ela não traz resultado. Olha só. Importante Então, isso. por exemplo, se você fala assim, eu sou poderosa, eu sou rica, eu sou inteligente, eu sou bonita, isso não faz efeito no seu mental. Primeiro, porque você não acredita. Se você acreditasse, não precisaria ficar repetindo, não é verdade? É verdade. Não é só uma palavra falada, é o sentimento também. É o sentimento, é. Mas existe sim um poder na nossa mente. O que acontece é que nós temos muitas distrações no dia a dia e não se aproveita esse poder. Por exemplo, todo mundo recebe um copo desse de energia por dia. A maioria não sabe e aí desperdiça. A gente desperdiça no trabalho, na vida amorosa, na saúde, nas relações em geral, em tudo. Para eu utilizar esse poder que eu recebo todos os dias, eu tenho que ter consciência de que eu recebi. Ele está aqui, Ju. Você pode usar. No que você vai usar hoje? Entende? Aham. Então, diariamente, você precisa olhar para o seu poder que você recebeu, abrir os olhos, está aqui, pisou no chão. Botou o pezinho no chão da cama. Opa, acabei de receber o meu litro de poder para usar hoje. E aí você direciona no que você quer usar. E os empresários precisam aproveitar esse conhecimento para melhorar os negócios. Olha só, é isso que eu ia te dizer. Às vezes as empresas param e elas fazem um planejamento estratégico, Uhum. mas se ela não souber onde ela vai
colocar ou gastar a energia dela também não adianta. Vai ser um meio que chover no molhado, mais ou menos isso. Não, é assim, ó, vamos supor, eu e você temos uma empresa, certo? E temos 5 colaboradores, certo? Certo. O que que é a empresa? É o nosso CNPJ ou são as pessoas que trabalham? É, O que que é a empresa? é o CNPJ, São as mas a gente pessoas que depende das trabalham. pessoas que trabalham. Pois é, então, tipo assim, o nosso CNPJ, ele é apenas o nosso registro. Isso. Só que, por exemplo, se trabalha eu, você e mais 6 pessoas, a energia dessas 6 pessoas, junto com a nossa, é que forma a empresa. E são essas pessoas que vão definir se nós seremos ou não bem, se esse CNPJ será ou não bem-sucedido. Entende? Entendi. Por que que é importante eu, enquanto empresária, orientar as pessoas que trabalham comigo sobre o que elas estão sentindo, sobre o que elas estão pensando? Tudo que elas pensam e sentem vão refletir no meu salário, no meu holerite, no faturamento do meu CNPJ e no faturamento delas. E a gente não tem esse conhecimento. Quando a gente traz para as capacitações que a gente vem fazendo, o pouco que a gente fez ano passado, fez algumas capacitações, então isso vem muito de encontro com tu realmente entregar, ter muito bem definido o propósito da tua empresa e os valores para te entregar isso para o teu funcionário quando ele inicia, porque daí ele comprando isso, É, mas eu compro no dia a a dia, né? energia dele pode mudar um pouquinho, porque é diferente também de chegar numa empresa e não saber qual o objetivo, qual o Sim. propósito, qual a tendência, né? O que a empresa quer, o que não quer. Eu só vou fazer aquilo ali Então, e mas aí pronto. mas tem que estar claro, muito claro. E aí não pode estar claro quando tu me chama apenas, tem que estar claro no dia a dia. Por Uhum. exemplo, qual é a vida que você quer construir? Essa é uma pergunta para uma pessoa física. Aham. Quando é na empresa, a gente pergunta o seguinte: o que que a empresa quer construir? O que que a empresa quer construir? Qual é o foco da empresa? Tem uma frase que eu uso muito que é assim, ó: foco é o fermento. Fermento é aquilo que a gente põe no bolo Para crescer. para crescer. Então, o foco é o fermento. No que eu estou focando agora? No que a empresa está focando? No que o no que o empresário está focando? No que a executiva de vendas está focando? Qual é o foco? É uma pergunta que cada um precisa fazer individualmente. Não, o nosso foco é faturar mais. O meu foco também é faturar mais. Aí eu vou lá com a pessoa do almoxarifado, qual é o seu foco? Ah, o meu foco é fazer com que a empresa fature mais. Se todo mundo tiver alinhado, se todo mundo compreender que a empresa faturar mais vai ajudá-lo a se manter naquele emprego, porque inicialmente não é eu aumentar o teu salário, é você se manter, né? Sim, com Entende? certeza. Então, eu chamo de partículas de consciência, porque não dá para você pegar uma caixa d'água. Olha lá, olha que exemplo legal, né? Você colocou uma água aqui para eu tomar, né? Agora imagina se eu peço água e você me dá uma caixa d'água de 1.000 litros. Não vou conseguir tomar tudo de uma vez, né? Então não tem como a gente absorver essa instrução toda de uma vez. São partículas de consciência, ou seja, todo dia eu tomo um pouquinho de água e vou compreendendo. E aí eu vou suprindo a minha necessidade de entender o seguinte, ok, a minha relação com meu marido precisa ser assim, mas eu tenho que ter conhecimento. E a gente não tem isso de berço, né, Ju? Com certeza que não. É o dia a dia, é É isso. no dia a dia. E vai melhorar, tá? Os próximos 10 anos nós vamos ter um avanço, assim, fantástico nessa área de conhecimento, de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de desenvolvimento humano para os negócios. Uhum. Nos próximos 10 anos é um boom. As empresas já estão com essa cabeça, já estão abrindo o Liz assim mais a cabeça para trazer esse tipo de mentoria para dentro delas e abrindo o, né, abrindo, desmistificando isso, abrindo realmente a mente e mostrando que tentando fazer para ver que realmente faz dar certo, né? Sim, mas as empresas estão focando muito nos cargos nos cargos altos, né? Então, Uhum. por exemplo, esse tipo de conhecimento, esse nível de entendimento, ele é levado para o diretor, para o gerente, para o CEO, para o coordenador, e aí dá uma pausa ali. Mas quem é que sustenta todo o alicerce? É a grande maioria, entende? Então, eu preciso também estender isso para mão de obra. Eu também preciso estender isso para o operacional.
O operacional, ele não pode balançar. Se ele balançar, a estrutura aqui de cima pode estar super alinhada, vai cair. Só que a intenção da empresa é a seguinte: ok, eu vou levar para o diretor e o diretor repassa para o gerente, repassa para o coordenador, enfim, Uhum. vai baixando ali o nível hierárquico, né? Mas quando eu baixo isso para ti, quando eu levo para ti, eu levo um conhecimento com o meu ponto de vista. Quando tu leva esse conhecimento para a Isabela, tu já passou pelo teu filtro e chega na Isabela, ainda assim, se chegar, é muito positivo, entende? Mas há uma troca de poder nisso, né? Tipo assim, não, então se isso aqui pode, eu vou ficar para mim, eu vou aplicar primeiro, eu vou primeiro experimentar esse poder na minha vida, depois eu compartilho com a Juliana. Não vou compartilhar agora, não. Mas enquanto eu não compartilho com você, eu carrego você. Agora, quando eu compartilho, aí a gente começa a correr juntas, entendeu? Entendi. Então, é algo que a gente precisa levar para a sociedade. A sociedade precisa ter noção de que existe um poder na mente. E é um poder igual aqui a mão, ó. Eu tenho o poder de pegar essa mão, ir lá, pegar o copo e trazer até aqui. No campo energético, Ju, você também tem o poder de criar a sua casa com tudo que você quer na sua casa, exatamente com a cor que você quer na parede, exatamente do jeitinho que você quer. Mas você precisa manter o foco. Não pode duvidar. Eu acho que a gente também. Eu fico viajando aqui conversando Tá. contigo. Eu acho que além de a gente. E esse foco que a gente está falando é muito importante, ele está muito bem desenhado. Porque quando eu digo, qual é o objetivo? A gente tem um objetivo. Vamos falar de casa. Da casa, eu quero a minha casa. Mas eu quero a minha casa. Mas o meu objetivo não é forte, ele não é bem desenhado, porque, tipo, eu não sei te dizer o que que eu quero ainda e como eu quero a minha casa. E é por Então, isso que não vai acontecer ainda. exatamente. Qual é o piso? O sofá? Vai ter Uhum. tapete ou não na sala? Entende? A área da sala e da cozinha é integrada ou não? As janelas são de vidros ou não? São grandes, quadradas, redondas, pequenas, ovais? Tipo, tem que estar tudo muito claro para isso, Uhum. entende? Tem que estar muito claro. Quanto mais clareza você tem, olha só. E pessoal, aqui a gente está falando de casa, tá? Mas pode, isso um exemplo é uma casa, pode ser para uma empresa, para. Aí, Uhum. por exemplo, equipe de vendas. Você precisa ter clareza da sua equipe de vendas. Eu não posso dizer assim, a minha equipe de venda não está conseguindo bater meta. Eu não posso. Tipo assim, tudo que eu mando de energia volta para mim de energia. O que eu preciso mandar é o seguinte, ok? Minha equipe, vamos sentar e vamos alinhar. E eu preciso acreditar que você, enquanto minha equipe, dá conta disso aqui. Entende? E a gente fala de equipe, pode ser uma pessoa hoje. Pode ser eu Pode equipe. ser eu que. Exatamente. Mas o importante é que o importante é o pensamento, é a energia que a gente joga no que a gente está fazendo, Uhum. no que a gente está desempenhando, né? O foco. Isso. Foco. Foco. Foco, né? Tipo assim, qual é o teu foco? O meu foco é a minha casa. Então, o foco é a minha casa. E aí, tudo que eu conversar com as pessoas, eu vou conversar sobre a minha casa. Entende? Agora, vamos lá. Tem um outro ponto, né? O foco não pode ser um foco sofrido. Não pode ser um foco, mas ainda não consegui. Nossa, mas lá onde eu botei o investimento deu uma desvalorizada. Não pode. Tem que ser, tipo assim, um foco de, tipo, ok, vamos voltar aqui para os negócios, né? Eu estou com uma empresa e aí eu quero alcançar o faturamento. Vamos supor, quero 50 clientes novos esse mês. A minha última meta eu bati 35. Agora eu quero 50 clientes novos esse mês. Mês passado eu bati 35, certo? Então são 15 clientes a mais. Eu preciso ir atrás disso sem desespero, sem angústia, sem medo de não conseguir. Ok, a minha meta é 50. E se eu conseguir 48? Uau! Que coisa linda, passei muito próximo, né? Com certeza. Entende? E se eu bater 52? Caramba, eu podia ter colocado a meta de 60, eu teria conseguido 60. E aí você tem que tornar leve o processo. A empresa precisa ter muito claro o que ela quer. Não pode ser aquele planejamento que eu faço lá no começo de janeiro ou lá em novembro e aí eu só olho ele de novo no final do ano que vem, entende?
Eu preciso estar constantemente dando uma olhada. Tipo assim, a cada 15 dias eu dou uma olhada. Qual que é o meu projeto? Deixa eu olhar. Caramba, olha isso aqui. Eu tinha combinado de fazer podcast uma vez no mês com a Juliana e, cara, a gente fez um e já tem 3 meses que a gente não fez. O que que aconteceu? E aí você tem que rever o, o seu foco. Por que que não fiz? Ah, porque eu fui fazer outra coisa, porque eu viajei, ou seja, eu saí do foco. Aquilo não é mais o meu foco. E tá tudo bem você abandonar aquilo e pegar outro foco. Mas precisa estar claro para você para onde você está indo. E para onde quer chegar, né? Porque se E tu muda o onde. foco, também onde tu quer chegar pode É. mudar. E tá tudo bem, desde que Uhum. você saiba o que está acontecendo, né? Tipo assim, eu estou consciente, o meu foco é esse aqui, eu estou consciente de onde eu quero chegar e o que que eu quero. Então, as empresas podem sim ter uma equipe magnífica, mas eu preciso olhar essa equipe como uma equipe que pode ser magnífica. Se eu começar a olhar para os meus colaboradores como pessoas que não dão conta, como pessoas que não são comprometidas, se eu começo a visualizar o lado denso que existe em todos nós, eu vou criar mais daquilo, lembra? Foco é o fermento. Se o meu foco está, a Juliana não me apoia, a Isabela não me dá o retorno suficiente, o João não me dá o feedback dentro do prazo que eu quero, eu estou focando no quê? No que é negativo. Mais coisas negativas vêm para mim. E pode testar, tá, Ju? Pode passar uma semana testando e você percebe que na semana seguinte tudo desanda. Daí, na outra semana, você testa, vê tudo que é maravilhoso. Caramba, essa semana a Isabela me deu uns feedbacks legais. Olha isso aqui. Nossa, a Juliana me entregou isso. Olha só como ela conseguiu fazer podcasts muito mais significativos. E daí mais pessoas significativas aparecem, entende? Roberto, energia. Por causa do foco, né? É. O meu foco está. E aí, pessoal, atenção, você em casa, agora é para pessoa física e para empresários. Olhem para os seus parceiros, para os pontos positivos. Ninguém está casado com alguém simplesmente pelas coisas negativas que a pessoa tem, pelas características negativas. Todos nós temos pontos negativos. Agora, se escreve aí 5 pontos positivos pelos quais você continua com essa pessoa. 5. E foca nisso. Lembra? Foco é o fermento. Comprometimento, paciência. Às vezes as esposas falam assim: ai, meu marido não faz nada. Eu digo: faz, olha a paciência que ele tem, tá te aguentando há quanto tempo, né? Então, tipo assim, a paciência é uma característica da pessoa. E às vezes o marido não faz de ir atrás, de desenvolver, mas ele te dá uma estrutura e você consegue se desenvolver. Olha que coisa linda. Então, assim, quando eu foco nisso, ele começa a desenvolver mais habilidades positivas para a esposa também. Entende? Nossa, minha esposa, isso e aquilo. O que que ela tem de grandioso, de magnífico? E se você focar, isso vai crescer. No funcionário, nas relações amorosas e nas relações familiares. Se você começar a focar no que é positivo, isso vai crescer na sua vida. E cresce principalmente em dinheiro, Ju. Opa! Daí, isso é o que todo mundo quer, olha só. A gente tá conversando aqui, tá conversando, tá explicando, e é mesmo. E às vezes a gente chega, eu falo porque é natural, às vezes tu chegar, que não deveria, mas tu chegar numa empresa e tu falar e realmente as pessoas pontuam muito o negativo. Falam muito da dor, né? E a gente mesmo fala que nós, quanto assessoria comercial aqui da entidade, quando a gente vai, um consultor vai visitar uma empresa, a gente busca entender a dor do empresário para tentar trazer algo que a gente possa ajudar, né? Uhum. E aí quando tu começa a falar da dor, mais tu potencializa a energia Mas negativa. e aí é mais difícil captar, né? Porque se eu estou sofrendo, se eu estou com dor, o dinheiro está fluindo menos. Agora pergunta para mim, por que que quando eu estou fluindo no expansivo, o dinheiro flui melhor? Por que que a gente cria mais dinheiro quando a gente foca no positivo? Energia? Tu acreditou? Porque o dinheiro flui melhor onde não tem julgamento. O dinheiro flui melhor onde não tem dor e não tem sofrimento. Ele é. Olha só que coisa legal isso, pessoal. O dinheiro é uma ferramenta
necessária para o nosso planeta. De tanta energia que ele foi recebendo, tanta energia que ele foi recebendo ao longo da vida, da jornada, da existência dele antes do escambo, né? Porque antigamente a gente trocava, né? Trocava a minha Sim. galinha pelo teu pedaço de porco, pelo teu arroz. E aí, quando o dinheiro foi instituído, ele foi recebendo tanta energia e tanto poder, e tanta energia e tanto poder, que hoje ele é uma ferramenta de criação. E quando eu julgo que ele é ruim, que ele traz sofrimento, e ele não traz, o que traz é a falta dele, né? Se está faltando dinheiro, alguém está sofrendo. Então, quando eu foco no que é positivo nas pessoas que convivem comigo, por exemplo, o meu marido é uma pessoa extremamente divertida. Ah, Liz, mas e ele não é introspecto? O meu marido é muito introspecto, ele não gosta de socializar. Isso é uma característica que para mim é negativa, mas eu não foco nisso. Eu foco no quanto ele é divertido. Eu foco no quanto ele é paciente. Entende? Sim. E é isso que cada um tem que fazer. Seja no sócio, no parceiro de cama, vamos falar assim, né? Seja nas questões familiares, tem membros da família que você não tem como deixar de conviver. Então, pega 5 características positivas daquela pessoa e foca naquilo todo dia. Nossa, fulano é assim, assim, assim. Isso vai te ajudar. Olha só, não vai ajudar a pessoa, vai ajudar você a criar mais dinheiro, porque as coisas vão ser facilitadas, Ju. Olha só. E muitas das vezes também, né, Elis, assim, quando pergunta, o que que tu quer para tua vida? As pessoas às vezes têm vergonha de falar o que ela quer, falar de dinheiro, tipo, como se fosse vista como uma pessoa gananciosa, né? Uhum. Tem muito essa relação também, tu não encontra isso? Sim, é uma cultura do Brasil. Esse tabu quanto a dinheiro é uma cultura do Brasil, mas a gente não tem tabu sobre sexo, né? É As verdade. amigas falam lindamente sobre tamanhos, sobre formatos, né? Sobre se fulano ou ciclano tem bom desempenho ou não. Já o americano, a cultura americana, eles têm tabu sobre o sexo, mas eles não têm tabu sobre dinheiro. O americano, ele chega aqui, a primeira coisa que ele conversa contigo é o seguinte: quanto que você ganha, Juliana? Qual é o seu rendimento anual? É normal. E aí você responde: ah, Elisa, eu ganho tanto anual. E você? Ah, eu ganho tanto. Pronto, ali a gente já estipula de onde cada um sai. Olha só. Entende? Agora, se você for perguntar para eles sobre questões familiares, que a gente conversa tranquilamente, né? Olha, minha sogra é assim, a minha nora é assim, o meu genro é assim, a gente fala tranquilamente sobre isso. Eles não falam tranquilamente sobre isso, mas sobre dinheiro eles falam. Ah, então eu doei esse mês US$ 50.000 para a instituição tal. É normal para eles falarem sobre isso. É cultural do Brasil não falar sobre dinheiro e não demonstrar que tem interesse no dinheiro, porque daí você vai pensar que eu sou gananciosa, né? Isso, bem isso que é essa percepção que eu tava falando mesmo, bem E é disso. diferente, tá? Ganância sobre ambição. Se você não tem ambição, você prospera lentamente, muito devagar. Tudo trava para você, porque você não tem ambição. Ambição é uma coisa positiva, é uma característica que você precisa desenvolver. A ambição. Sim. O que é negativo? É a ganância. E aí, o que é a ganância? É quando eu passo por cima de tudo e de todos. É quando não importa quem eu tenha que massacrar para eu alcançar o que eu quero. Isso é ganância, isso é negativo, isso vai me travar. Isso volta para mim também. Isso volta para mim em algum momento da existência. Agora, ambição é quando eu quero ter. Nossa, Ju, eu vi ali que você está com um Volvo X60 estacionado. Caramba, eu quero um Volvo desse também para mim. Isso é uma ambição e ela é positiva. A inveja, inclusive, ela tem os 2 pontos, tá? Ela tem o ponto negativo e o ponto positivo. Então, sentir inveja do outro não é 100% negativo. E a gente vem de uma cultura onde ter inveja é feio, né? Ai, olha lá, fulana é invejosa, que coisa feia. Mas ela tem inveja do quê? Dos seios da amiga? Isso é muito positivo, né? Tipo assim, eu gostaria de ter algo Vou mais, trabalhar para ter também. né? Para ter algo mais avantajado aqui, algo maior, né? Ai, os cabelos loiros dela, olha só. Isso não é negativo, né? Negativo é quando eu não quero produzir, eu não quero criar para mim, mas eu quero tomar do outro. Aí é negativo.
entende? Então, nós precisamos levar para a nossa sociedade, e aí eu estou falando principalmente da sociedade enquanto operacional, esse nível de conhecimento, porque isso trava, Ju. E vamos supor que eu e você, a gente tem uma empresa e nós somos sócia e nós temos 20 pessoas trabalhando sobre o nosso comando. E essas 20 pessoas estão equivocadas nas emoções delas. A gente não vai conseguir andar, é muita gente para a gente carregar nas costas, entende? Vai andar muito lentamente. E aí a gente tem que falar o seguinte: você não pode querer correr com quem só consegue andar. Por isso que é importante alinhar. Olha que importante. Nossa. Mas assim, é porque às vezes, Liz, tu tens uma equipe e realmente, né, a gente, como a gente conversou, não sabe quem que tá na equipe e o que passa. E às vezes a gente entra tão no automático, eu digo, o empresário, ele vem de uma carga tão forte de tudo, porque ser empresário no Brasil já é uma coisa muito difícil, é bem desafiador, exatamente. Então, muito imposto, muito tributo, muita coisa que ele tem para pagar, e às vezes ele chega só na ânsia de querer fazer o negócio acontecer e não para pensar nisso. Que às vezes ele está numa energia ali e ele está sendo puxado para trás por conta de uma base que ele nem Não, faz é. ideia de que. E não é só a base, né? Porque olha só, se eu chego aqui tensa, porque eu tenho muitos impostos para pagar, porque eu tenho muitas taxas, a folha de pagamento, hoje é dia 27, certo? É. Então, daqui em menos de 10 dias a gente tem que pagar a folha, né? E aí eu entro naquela sensação de desespero, de angústia, de preciso para ontem, preciso para já, vamos fazer acontecer. Se eu estou trabalhando essa energia de uma forma divertida, não sei como, Ju, mas a gente vai conseguir, nós vamos encontrar, vamos entrar em contato com aquele cliente que está devendo, lembra? Liga para ele e vê se ele consegue pagar a gente. Se é leve, se não tem uma tensão, um desespero, é muito mais fácil de conseguir do que quando eu estou desesperada. E quando eu me desespero, o brasileiro tem hábito de colocar a culpa em alguém, né? Eu estou desesperada e eu preciso achar um culpado para eu transferir isso. E aí nisso a gente trava. E trava principalmente o fluxo do dinheiro, porque é o seguinte: um slogan que eu divulgo é o seguinte: meu saldo bancário representa as minhas emoções. Daí você pode inverter. Suas emoções representam o seu saldo bancário. Se as suas emoções estão alinhadas, se você está consciente, e quando eu falo consciente, não quer dizer que você não possa se irritar, você pode. Não quer dizer que você não possa se estressar, você pode. Não quer dizer que você não possa ficar com raiva, você pode, mas você está consciente, não é no automático, entende? E aí você sente todas essas energias densas, mas você também sente o que é leve, o que é positivo, e você também consegue controlar o tempo de existência de cada emoção. Ou seja, você aprende a gerir as suas emoções. É uma gestão das emoções. Quando eu aprendo a gerir as minhas emoções, eu consigo administrar melhor as minhas finanças. É verdade. A gente brinca que às vezes as pessoas. Eu digo que são duas coisas que acontecem muito, assim. Até brinco com os meus amigos, digo, não, a gente tem que mudar isso também. Tudo que é para comemorar é comendo. Digo, vamos ouvir uma música, almoçar, vamos fazer qualquer coisa, agora tudo é comer, comer, comer. Depois a gente não sabe por que a gente fica brigando com a balança o tempo todo. Coloca eles para comer amendoim. Né? Depende ainda, tem uns tabu, tem nutricionista que diz que é muito calórico ainda, mas tem isso também, né? Então, essas coisas que se a gente não mudar e não realmente levar para o foco que a gente quer, a gente mesmo no dia a dia atropela as energias que a gente tem. Sim, é consciência, né? Partículas de consciência, todo dia um pouquinho, lembra? Uhum. Não pode vir aqui no podcast assistir e achar que vai colocar tudo de uma única vez em ação. Não vai, não consegue. É o mesmo que eu falar assim, Ju, eu tô com sede, daí você me dá uma caixa d'água de 1.000 litros para eu tomar tudo de uma vez. Não vou conseguir. É um pouquinho todo dia. Então, hoje você define o que você vai fazer. E aí, às vezes, a gente escuta assim: ah, mas eu chego do trabalho morta de cansada, 8 horas da noite, como é que eu vou cuidar disso? Vai,
Porque enquanto você se movimenta, você pode ter umas partículas de consciência ativada no seu mental. Você para um pouco, você reflete. Qual é o meu objetivo? O que eu quero? E aí você pode fazer da vida que você quer, né? Nós começamos o seguinte: o poder da mente para a vida que você quer, certo? Sim, Geralmente é muito mais fácil a gente focar na vida que a gente quer material, certo? sim, Quando eu pergunto qual é a vida que você quer, você pensa na casa. isso. E aí você utiliza isso como âncora. Como é que eu utilizo esse meu foco como âncora? Eu estou irritada, estou estressada, o cliente desmarcou, por exemplo, vamos supor que você tivesse um cliente para atender que fosse fechar contigo um contrato maravilhoso. E ele queria fechar só se fosse contigo. Daí você diz assim para ele: olha, então não posso porque eu vou receber a Liz, já está agendado e ela está vindo para cá. E aí eu não venho. Ah, desculpa, bati o carro na via expressa, não vou conseguir chegar e tal, sei lá o que for. Daí você respira e aí você pensa na sua casa, entende? Entendi. Ok. Conscientemente eu vou ativar aqui as minhas partículas de consciência e aí você pensa na sua casa. E aí, quando você pensa naquilo, naquela âncora, que chama de âncora, né? Para você não sair à deriva no oceano, você tem que ter uma âncora ali. Aí você pensa na casa que você quer, aquilo vai acalmar o teu sistema nervoso, porque você vai desconectar. Lembra? Tirou o foco, você voltou lá para o que é o foco para você. O telefone toca. Aquele cliente que queria agendar contigo, que ia fechar um contrato maravilhoso, dizia assim: ô Ju, então, você vai demorar muito aí com a moça que você vai atender, porque qualquer coisa eu passo aí, eu tô aqui perto. Olha só, entende? Porque você se conectou com o teu foco. Qual é o teu foco? É a casa. Para você construir a casa que você quer, você precisa de quê? Dinheiro. De dinheiro. Entende? Então, o universo vai te conectar. Quando a gente fala universo, a gente está falando das energias que estão vibrando o tempo todo em todos os lugares, tá, pessoal? Não estamos falando de uma entidade religiosa. Sim, Então, vamos lá. O universo vai te conectar com tudo o que vai fazer você alcançar o seu foco. Então, um cliente de um contrato maravilhoso vai te ajudar a construir a casa que você quer, certo? sim. Então, o universo vai te conectar com isso aqui. Agora, vamos supor que eu desmarquei, você perdeu o cliente, ao invés de você manter o foco aqui, você faz o quê? Reclama. Nossa, você acredita, Isabela, que a Liz te marcou aqui em cima e eu perdi aquele cliente? Aí você vai para outra pessoa e comenta: caramba, e agora? Eu podia ter fechado com o cliente. Aí alguém diz assim para você: então, liga para o cliente. De repente você consegue agendar com ele para outro dia, e daí você liga e ele diz assim: ah, então, não tenho, agora não dá, porque o horário que eu tinha era esse. Eu agora só vou poder lá para o final de fevereiro. Até o final de fevereiro, tanta coisa densa vai acontecer, a chance é que você não consiga, entende? Então, por exemplo, são situações diferentes que acontecem o tempo todo conosco, dependendo do nosso foco e da nossa posição energética. Anota isso. A sua posição energética te conecta com as coisas que você está focado. Ao invés de você focar na sua casa, você foi focar no quê? No problema de eu não ter vindo. Então, esse é o teu foco. E aí, o que o universo faz? Ele traz de volta para você tudo que vai fazer o teu foco crescer. O teu foco é problema? Vou fazer ele crescer mais ainda. O teu foco é o quanto você foi injustiçada porque você perdeu um cliente, perdeu a pessoa que vinha fazer o podcast, então vou crescer mais isso na sua vida. Mais desentendimento, mais chateação, mais decepção, mais descontentamento. Tudo que você manda o tempo todo volta para você o tempo todo. Eu costumo brincar que eu digo assim, ó: conte-me como está a sua vida e eu te digo quanto você tem na sua conta bancária. Aí outra coisa também que as pessoas fazem é isso, né? Ou é descontar no tudo comemorando em comida, ou é, ai, tô depressiva, preciso comprar isso, preciso comprar aquilo. Eu, E depois vem o arrependimento, porque muitas das vezes as pessoas se arrependem depois. Ai, pra que eu fui comprar? então, mas é que você, tipo assim, você foi comprar alguma coisa porque você estava chateada. E aí, o que você está mandando para o universo? Energia de chateada. Então, eu vou te dar mais chateação. Agora, você se arrependa do que você comprou para você ficar mais chateada. Tá, agora não basta só você ter se arrependido. Agora, faz o marido ver essa compra gigante
no cartão de crédito para ele brigar com você e você ficar ainda mais chateada. Aí você fica mais chateada. Ok, eu vou te dar mais do que você tem. E agora vamos puxar rapidinho para o que é religioso, né? Na Bíblia tem um versículo que eu não vou saber dizer aqui onde é, mas ele diz o seguinte, que é a parábola dos talentos, né? Eu vou te dar 1, vou te dar 3, eu vou te dar 5. Uns multiplicaram e outros esconderam. No nosso dia a dia é assim. A gente pega o nosso foco e esconde do que a gente quer, e aí a gente só perde. Até o que a gente tem é tirado de nós. E outros pegam o foco e multiplicam no que eles realmente querem. Entende, Ju? Total. Então, assim, não é um ensinamento de hoje. Não é um ensinamento de 2006 para cá. É um ensinamento já muito antigo, mas que a gente não consegue interpretar e colocar no nosso dia a dia. E o que é que eu preciso fazer, Liz? Você precisa diariamente visualizar o que você quer. Vou deixar uma âncora para você. Sempre que for escovar os dentes, pensa no que você quer. Vai escovar os dentes, o que eu quero para a minha vida? E aí você pensa, enquanto escova os dentes, você pensa no que você quer. Como não faz diferença. Se isso vai acontecer, quando e como, não pode pensar no como. Tem que pensar só o seguinte, eu quero isso e ponto final. Mentalizar o que eu quero. Só A o que eu forma quero. que vai acontecer, o universo vai devolver. Vai trazendo as pessoas certas para acontecer. Eu acredito, bom, eu sou uma pessoa suspeita, eu acredito muito em energia, muito, muito, muito. E eu vou dizer que tem algumas situações que já aconteceram comigo assim, bem engraçado. Inclusive, até, não vou falar com quem, mas Sim, até trabalhando, sabe? De sim. acontecer uma situação e ter uma situação importante acontecer e eu senti, de alguma forma, dizer, putz, mas isso não vai ser legal até para se ligar, acho, né? Isso não vai ser legal. Ai, aí aquela coisa de vir mentalizando para Deus, Senhor, se for para ser bom, acontece. Se não for, não vai acontecer. E chegar na hora e a pessoa, tive um problema, eu não vou. E eu, Que é bom. livramento. É porque realmente o meu pensamento não estava desalinhado, estava de verdade. É porque realmente não era positivo. Aí a gente teria que fazer um outro podcast para falar sobre os prejuízos do apego, tá? Porque foco não é apego, entende? Aham. São situações diferentes. Algumas pessoas elas acham que estão com foco, mas elas não estão com foco, elas estão com apego. E aí é outro tema, é muito mais complexo. Não dá para falar sobre isso agora, porque vai tranquilamente mais 40 minutos. Mas como essas coisas elas interferem totalmente no dia a dia da gente, né? E tu citou aqui algumas palavras, tipo a inveja, a ganância, como elas são distorcidas, como elas são interpretadas de forma diferente e que a gente às vezes tem um receio, uma coisa. Eu lembro, tá? Dessas coisas assim, e eu lembro que, como eu sempre acreditei muito em energia, e tu pensa assim. Mas o que que é olho gordo? O que que é inveja? Né? Porque isso é muito relativo, porque como tu falou, a inveja ela pode ser uma inveja Positiva ou positiva, uma coisa negativa? positiva. Ai, que legal! Eu fiquei feliz porque tu adquiriu e eu fiquei com um pontinho de inveja de querer também ter, então eu vou poder alcançar ou colocar no meu foco o fermentinho do que eu quero, não Sim. é? Apimentar ali o negócio que eu quero, botar mais fermento no meu pãozinho ali para acontecer. E aí, isso às vezes é desalinhado. E quando eu tinha o Luiz Felipe, que era pequenininho, as pessoas falavam assim, porque o pior olho gordo que tem é o olho gordo da mãe, que a mãe bota quebrante no filho. Cara, eu olhava pro meu filho, eu admirava tanto, eu pensava, meu Deus, será que eu tô botando quebrante no meu filho? Pra tu ver como. Aí fica o quê? Mas é a pessoa que acredita muito em energia, eu. Já coloquei aquilo na minha cabeça, meu Deus, será que eu vou colocar olho gordo no meu Sim, filho? Olha que. Então, é isso que eu digo, a inveja, a interpretação da inveja, a interpretação da ganância, sim. isso pro empresário, para a vida dele, ter noção, né, e conhecimento um pouquinho dessas informações, porque isso é saudável também. Tu Sim. tem que ter uma empresa, ela tem que ter meta, a tua meta é a tua ambição, E os e fazer com que colaboradores isso aconteça e o colaborador entender isso, e tem que ter ambição junto com o dono da empresa, né? né? Então, por exemplo, se você trabalha para mim, a gente precisa ter um contato onde você esteja muito alinhada com o que eu quero.
É verdade. Porque senão eu puxo para um lado e você puxa para o outro energeticamente, tá? É. Você pode muito bem dizer: não, não, Lisa, eu entendi, tá tudo certo, vou te ajudar. Mas se isso não estiver alinhado conscientemente, sabe? Tipo assim, aqui na consciência, ok, entendi, é isso aí. Aí vem muito aquela coisa assim, ó, como tu falaste antes, eu vou capacitar a minha liderança, eu vou me capacitar quanto empresário. Daí eu tenho essa minha linha Uhum. energética alinhada com a minha liderança. Mas o meu funcionário lá embaixo, ele está dizendo assim: eu não vou trabalhar para deixar ele rico e eu tô aqui, ó, arrombado, me arrombando toda, me quebrando. São energias negativas de mim, porque o propósito não está alinhado, ele não está sabendo o que que é e realmente o que tu quer e onde ele vai estar nesse crescimento, né? E é legal a gente saber do seguinte, por exemplo, quando o funcionário pensa ou sente, porque nem sempre ele fala, Sim, quando ele pensa e sente assim, ele não prejudica só a empresa, ele também se prejudica. A principal carga é nele. ele. Uhum. Agora, quando eu conscientizo ele de que quando ele está ali fluindo com o objetivo da empresa, o principal beneficiado é ele próprio, aí é muito mais fácil para ele andar junto comigo quando ele entende que a energia que ele manda volta para ele. E eu, enquanto chefe, liderança ou patroa, ou seja o que for, eu não posso controlar o que ele sente. Nunca, jamais. Eu posso perguntar: como você está se sentindo, Ju? Ah, estou ótima, mas você não está ótima. Talvez você esteja indignada porque na sexta-feira foi seu aniversário e eu não lembrei. Entende? Uhum. E aí isso vai densificar o campo energético. Agora, vamos só falar rapidamente, né? Campo energético é algo que existe em todos os lugares. É um campo onde as energias vibram. Nós não podemos visualizar a olho nu, mas existe. Por exemplo, aqui nesse espaço tem uma energia reverberando, que é a energia de troca de conhecimento, porque essa sala é específica para isso. Entende? Então, cada espaço tem energias reverberando. A energia do banheiro é uma, a energia da cozinha é outra, a energia de um restaurante é uma, entende? Então, todos os ambientes, eles recebem uma energia e nós temos a nossa própria energia que é compartilhada. Por isso, às vezes, a gente conversa com alguém e sai muito mais animado, sabe? Nossa, como eu estou me sentindo bem, porque o campo energético daquela pessoa estava empoderado, estava positivo, estava muito mais positivo do que negativo. E às vezes nós conversamos com algumas pessoas e a gente sai assim, cansado, exausto. Não, mas a gente estava falando sobre o Beto Carreiro, a gente estava falando sobre as viagens, sobre as férias, mas a pessoa sai densa, pesada, com enxaqueca, com dor de cabeça, às vezes com dor no corpo e não sabe por quê. Porque a pessoa estava falando sobre um assunto legal e divertido, mas ela estava tensa, nervosa ou lidando com situações desafiadoras, entende? Como é que pode, né? E não é aparente, mas isso não, Mas isso né? acontece. Isso acontece, olha só. Como tudo é voltado para energia, olha só, né? Mas isso só é percebido quando você começa a colocar foco, entende? Quando você começa a observar, você percebe: nossa, recebi a Liz, fiquei muito tensa, fiquei nervosa, fiquei estressada. Nossa, recebi a Liz, uau, fiquei muito mais animada. Eu nem ia no aniversário da minha amiga à noite, agora já estou tão animada que eu vou. E aí você começa a observar. Isso é campo energético. Existe. A gente não tem o hábito, cultura de perceber. Agora, quem percebe vai na frente, né? Sai na frente. Eu costumo brincar que consciência é igual um óculos, Ju. Consciência é igual um óculos. Quanto você pagaria por esse óculos se eu dissesse para você o seguinte: Ju, esse óculos vai te mostrar. Quando você colocar, você vai visualizar os empresários que estão querendo se associar, que estão querendo investir muito em treinamento esse ano e que estão procurando uma parceria. Quanto você pagaria por esse óculos? Não tem valor. Não tem valor. Quanto você pagaria por esse óculos se eu dissesse assim: olha, esse óculos aqui ele mostra os números premiados da Mega Sena?
Entende? Sim. Isso chama-se partículas de consciência. Você vai estudando, aprendendo, praticando no dia a dia, e aí você começa a perceber as oportunidades. Às vezes você entrevista 5, 6 pessoas e escolhe um e não entende por que escolheu, porque o teu óculos disse o seguinte: essa pessoa, no período que você precisa para trabalhar aqui, ela vai te rentabilizar mais. Entende? Às vezes você olha ali a primeira namorada, a segunda, a terceira namorada do filho, e aí o óculos de consciência vai dizer o seguinte: olha, essa aqui vai ter estrutura para estar com ele quando você não estiver mais aqui. Essa aqui vai ser paciente com seus netos. Essa aqui vai garantir a estrutura familiar. Então, consciência expandida é um óculos que você coloca e você passa a visualizar possibilidades que são expansivas, expansivas de crescer, que são de crescimento para você. É. Bastante assunto para refletir, para pensar, né, Liz? O que que tu dirias, qual conselho que tu daria para o empresário? Porque nem todo empresário acredita, né? Nem todo, não empresário, nem todas as pessoas acreditam muito nessa vibração energética, né? Que a gente está falando aqui. Mas qual conselho que tu daria para o empresário quando ele acordasse, além de ele escovar os dentes e mentalizando o que ele quer, mas de que forma que ele poderia começar a iniciar o dia dele para chegar na empresa e de repente começar a transformação dessa energia magnética da empresa dele? Todo dia ele precisa ouvir alguma coisa que anima ele. Pode ser uma música, pode ser um pedacinho de um vídeo, pode ser qualquer coisa, mas você precisa escolher. Porque nem todo mundo vai acordar animado. Acordar animado tem a ver com como você passou a noite. E quando você passa uma noite ruim, como é que você vai acordar animada? Não acorda. Aí você tem que ter alguma coisa física que a gente chama de ponto de contato para você olhar. Aí você olha aquilo, a âncora, lembra da âncora? Vai te lembrar do teu objetivo. E aí você começa a fazer as pequenas mudanças nos primeiros minutos do dia. Quando você escolhe, olha só, prestem muita atenção. Quando eu escolho, nossa, acordei, tive uma noite horrível, acordei tensa, chateada, nervosa, mas eu agora vou caçar aqui no meu celular, eu tenho uma coisa exclusiva que eu guardo aqui, daí eu pego aquilo, dou uma olhada. Ok, quando eu escolho, olha só, escolho, eu não estou seguindo a vida do jeito que dá, eu estou escolhendo. Quando eu escolho olhar para aquilo e tentar mudar o meu estado vibracional, o meu estado de humor, é como se eu acendesse um farol e o universo começa a olhar para mim. O universo são as energias, começam a olhar para mim. Entende? E aí eu começo a me conectar com outras pessoas que estão com o mesmo foco que o meu. Qual é o meu foco? A casa, o conforto, a alegria, entende? E aí eu começo a me conectar com essas pessoas. Quando eu não faço isso, eu simplesmente acordei irritada, tive uma noite de cão, e aí eu começo o dia de cão. E não tenho a intenção de mudar, porque eu tô tão atropelada por tudo que eu vivi à noite, que eu nem sei, porque eu estava dormindo, e aí eu sigo o dia irritado. O que que acontece? Bagunça. Eu começo a me conectar com todas as pessoas que têm o mesmo objetivo que o meu. Qual é o objetivo? Confusão mental, desespero, angústia, estresse. Tô cagando e andando pra vida, porque hoje eu tô mal mesmo. Aí eu vou me conectar com todas essas pessoas. E aí, com certeza, você terá um dia ruim em casa, no trabalho, nos negócios, no trânsito, entende? Então, o que eu recomendo para você que está começando o ano é mais consciência. O que que é mais consciência? Mais intenção do que você quer realmente para você. Mais foco. Vamos só focar nisso, vamos só trazer esse ponto. Mais foco. O que que é foco? O foco é o seguinte, Ju, quanto mais próximo, mais eu sei. Por exemplo, aqui eu tenho essa garrafa, certo? Quanto mais foco eu tenho nela, menos eu vejo aí fora, tá vendo? Quanto Uhum. mais foco, menos eu vejo. Ó, agora ela tá lá longe.
o foco já não está tão perto, então já consigo vê-la e te ver, consigo ver o microfone, consigo ver lá, entende? Então, o segredo é o meu foco do que eu quero tem que estar perto de mim. Como é que ele fica perto? Todo dia, todo dia, todo dia. Quanto mais você vê o que você quer, quanto mais clareza do que você quer você tem, mais você se aproxima daquilo. Através de pessoas, de promoções, de maior faturamento, de um colaborador que vai mudar a rota do teu negócio, entende? De novas oportunidades, de um fornecedor que vai aparecer, que vai mudar tudo na tua vida. E assim vai. Todos os dias acontece uma pequena mudança, uma pequena mudança. No final do mês, você cresce significativamente. Agora, tudo isso, para a gente encerrar, vamos anotar a seguinte frase: tudo acontece duas vezes. Anotem aí. Tudo acontece duas vezes. Primeiro no mental e depois no campo material. Tudo na nossa vida acontece duas vezes. Primeiro no material, primeiro no mental e depois no material. O pessoal que está namorando, eles começam a desenhar no mental a vida de casado. O noivado, o casamento. Se eu for casar, eu vou usar vestido ou não? Está desenhando no mental. Só depois disso desenhado no mental é que desenha no material. E o contrário também. Estou namorando. Ah, mas o meu namorado não quer casar. Então eu não vou poder usar vestido de noiva. Então eu não vou poder fazer festa. Não, mas isso não é importante para mim. Eu estou desenhando no meu mental o que eu quero no meu campo material. Nos negócios também. Ah, esse ano vai ser difícil, é ano político, esse ano é ano de crise. Eu estou desenhando no meu mental. Se eu estou desenhando no meu mental, será desenhado no campo material. E é por isso que todos os anos alguns prosperam e outros não. Algumas empresas conseguem bater suas metas e aumentar o faturamento e outras não. É por isso que todos os anos algumas empresas crescem muito e outras fecham, porque tudo é criado no campo mental e depois no campo material. Que aula, hein, Beli? Olha, eu acho que a gente tem que fazer, Liz, uma palestra aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso, trazer os empresários para trazer, né, para apresentar isso, fazer realmente, mostrar um pouquinho mais para eles assim, e realmente como é importante. Como eu te falei, eu gosto muito, então sou suspeita a falar disso e de energias. Mas um ponto que é bem engraçado, isso qualquer pessoa já deve ter escutado na vida, né? Quando a gente acorda e a gente diz assim, hoje meu dia vai ser De péssimo. cão. É de cão. E quando tu acorda e diz, não, hoje vai dar tudo certo, parece que tudo muda. Então é Sim. igual a gente acordar e, ai, hoje tô com dor de cabeça, ai meu Deus, só vai potencializar aquilo ali. Parece que é a energia que tu joga em cima de ti. Então isso faz total sentido mesmo. Tu começa a entrar na frequência de quem tá na mesma E agora vibe. e agora tem aula, né? Se você quer, Liz, eu quero muito mudar minha energia. Você precisa andar com pessoas que querem o mesmo objetivo que você. As pessoas querem crescer, as pessoas com quem você anda no dia a dia, com quem você se relaciona, elas têm metas, elas têm objetivo, elas querem aumentar o faturamento da empresa delas, elas estão com foco nisso, você precisa andar com essas pessoas. E é por isso que a associação é tão importante, e é por isso que grupos de network são tão importantes, e é por isso que você fazer parte de grupos de empresários, de empreendedores que estão com foco em crescer, em se desenvolver, é tão importante, porque daí você está impregnado da mesma energia. É isso aí. A Civic CDL é a força que te representa, hein, velho? Liz, muito obrigada pela aula, que é sensacional, eu adoro, né? E eu acho que realmente, de verdade, a palestra a gente tem que fazer acontecer esse ano, acho muito legal. Eu acho que o empresário ele tem que estar munido disso, de informação. E eu falo muito aqui que a gente está trabalhando para isso, né, Beli, ser fonte de informação segura para o nosso empresário, sabe? Por isso, o nosso podcast, o Café com Personalidade, para conhecer pessoas com expertises tão diferentes que às vezes as pessoas não se dão conta que é só uma virada, só uma virada de pensamento que muda totalmente o teu dia, olha só, Sim. né? E não tem isso, às vezes não tem isso no parceiro, às vezes o próprio parceiro é bem negativo, então
como mudar isso, né? Como lidar com essas situações e fazerem as coisas acontecerem. Porque às vezes tu pode prosperar, mas é só aquela âncorazinha negativa que fica no teu dia a dia e a mudança do teu pensamento já faz acontecer, né? Eu tive uma. Só falando rapidinho para a gente trazer, né, algo Sim. prático, né? Dezembro, eu geralmente tenho ali um processo intensivão no final de ano, que é para a pessoa já começar o ano bem energizada, né? E esse ano teve uma cliente que ela disse assim: Liz, eu tenho a minha loja há 14 anos. Nunca nesses 14 anos eu recebi 100% do que eu tinha para receber de clientes que ficavam inadimplentes. Uhum. Esse ano eu recebi 100% da inadimplência. O pessoal ligou, queria negociar, e eu entrei o ano com tudo recebido. Olha. Eu fiquei assim, eu digo, é sério isso? Ela disse, sim, é sério. Eu digo, cara, olha que coisa doida. Era o foco dela receber, 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 receber em dezembro. Em 14 anos, ela vende bastante, ela vende no Crediário. crediário, ela vende no caderninho, né? Ela tem uma loja de roupas, ela vende muito, muito mesmo. E muita gente compra no crediário. Ela disse assim: olha, tinha dívida que eu já tinha dado por perdido. A pessoa me devia 5 mil reais, e aí foi pagando, e depois parou e não pagou mais. Do nada, a pessoa me ligou e disse assim: Fulana, eu quero quitar aquilo lá, que eu quero entrar o ano limpa. Olha isso, A força da mente. o poder da É mente. isso mesmo. Entende? Vou te entregar um mimo da Civig CDL. Ai, que coisa linda, Um gratidão. bombonzinho para adoçar, um abridorzinho de lata para nas horas de Pra lazer abrir gente uma comemorar. latinha, uma garrafa, Uma o que garrafa. quiser, né? E é isso, Liz, muito obrigada. De verdade, assim, eu acho que é uma pauta muito importante e realmente é tão simples, né? A gente mudar a forma de pensar e fazer com que as coisas realmente aconteçam melhor. Eu quero deixar um minutinho aberto para ti realmente posicionar para a câmera e se quiseres falar, se tu queres deixar uma mensagem para alguém ou se tu queres deixar realmente uma mensagem para o empresário, o que sente no teu coração e tu tem vontade de Ah, falar. O que eu quero dizer é o seguinte: você precisa estar alinhado com pessoas que querem o mesmo que você. Caminhar sozinho é desafiador, é muito difícil. Então, encontre um grupo, e aí, se você não tem, entre em contato comigo que eu vou te orientar para que grupo eu possa te direcionar. Encontre um grupo que tenha o mesmo foco e o mesmo objetivo que você. Crescer, aumentar faturamento, aumentar renda. Tem muita gente em transição de carreira, então tem que se juntar com essas pessoas para você ganhar força e conseguir alcançar os seus objetivos. Sozinho é muito difícil. Em grupo a gente consegue. E é por isso que eu fomento tanto a questão do networking, sabe? Não esse só de trocar cartão, mas aquele da gente ter parceria, de trocar ideias, de saber o que as pessoas realmente querem e se elas querem o mesmo que eu tô querendo. E aí, se você quer o mesmo que eu quero, que é me divulgar, eu quero crescer, eu quero contribuir, eu quero ajudar. Se é o mesmo que você quer, a gente consegue ir juntas na mesma energia, entende? E flui muito melhor. Então, para 2026, as energias estão aí dizendo que 2026 é o ano do tudo ou nada. Ou você cresce muito ou você cai muito. Não tem nenhum julgamento para isso. É a gente que escolhe, Ju. Então, É o escolha tudo. crescer muito. É isso. Obrigada, muita gratidão por estar aqui. É um prazer enorme, Ju, Que bom. compartilhar, né, um pouco do conhecimento que a gente estuda tanto e aprende tanto e às vezes demora para colocar em prática. Então, de tudo que você ouviu, anota pelo menos 3 coisas e começa a colocar em prática hoje ainda. E por uma semana você se observa, a sua vida muda, eu garanto. Opa, e é isso aí. E para quem nos acompanhou até agora, não esquece de seguir a gente no Instagram, Facebook. Aí o nosso podcast a gente pode assistir no YouTube, no Spotify, né, Beli? E a gente tá entrando no TikTok também, é isso, Beli? A Civig CDL no TikTok também. O site, então tem várias fontes de informação para o nosso empresário, né? É só ir lá, empresário. Quem não é empresário também, que é simpatizante ainda com a Civig CDL, faça isso. É um ano que a gente vai startar ele amanhã, nossa primeira reunião de diretoria, e a gente vai dar o start do nosso calendário também com muita capacitação, muita palestra, porque o nosso objetivo realmente é isso, é trazer informação para o nosso empresário. E é claro que a gente vai mentalizar muito crescer, crescer, crescer. Nosso faturamento, óbvio, toda empresa precisa Sim, disso, né? sim.
É E maravilhoso. para finalizar o nosso podcast, a gente olha na câmera central, nós duas, e a gente fala o slogan da CIBIG CDL. É a CIBIG CDL, a força que te representa. Vamos lá? Ah, Então vamos. A a CIBIG CIBIG CDL, CDL, a a força força que que te te representa. representa.